Então, agora sim, um bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais esse nosso encontro da disciplina de desenho técnico. E hoje nós vamos começar um conteúdo novo, bem importante para nós, que é o conteúdo referente à escala, tá? Então, esse conteúdo já está disponível para vocês lá no Moodle. Esse resumo que a gente vai mostrar aqui também já está lá direitinho, bem como a tarefa de vocês, tá? Tá tudo organizadinho lá para vocês, sim? Uma outra coisa que eu gostaria de comentar com vocês, eu sempre uso o mesmo link, né? Eu coloco sempre em todas as aulas, eu repito o link, mas o link que eu uso para todas as aulas, ele é sempre o mesmo desde que a gente começou com as atividades online, tá? Então, se acontecer de vocês, qual é o link, não te preocupe, é sempre o link da aula anterior, né? Eu nunca mudo, tá? Para ficar fácil para vocês. Então, vamos lá. Então, vou mostrar para vocês, a gente vai começar vou apresentar para vocês o conteúdo e depois nós vamos para a lousa, né, porque daí eu vou fazer alguns exercícios com vocês para a gente treinar um pouquinho e daí depois vocês ficam com os demais exercícios, eu fiz vários exercícios, daí para vocês entregarem para a prof na segunda-feira que vem até as 23h59, certo? Então, se vocês quiserem conversar comigo, vocês podem abrir o microfone, né? Porque daí, daqui para frente, eu começo a apresentar e eu não consigo mais enxergar, tá? Então, podem abrir o microfone tranquilamente, certo? Então, vamos lá. Vamos compartilhar aqui. Aqui, ó. Quando vocês já estiverem enxergando, vocês digam para a prof. Já enxergam? Já sim, prof. Então tá, então vamos lá. Então, vou ocultar aqui. Bom, então, como eu falei para vocês, o conteúdo é referente às escalas, tá? E aí, o que a gente tem? Então, o que é escala? Qual é o conceito, né? É uma relação, né? Que indica uma proporção entre a medida de um objeto real que precisa ser desenhado numa folha, né? Então, assim, é uma relação, eu estabeleço uma proporção entre aquilo que eu vou desenhar em relação àquilo que eu tenho de medidas do objeto real, né? E aí, para que isso seja efetivo, para que eu tenha exatamente a escala, o valor exato da escala que eu estou usando, tanto as medidas que eu obtiver do objeto real, como aquelas que eu vou utilizar para representar esse objeto real no desenho, elas precisam ser a mesma. O que significa dizer que, se eu fizer a leitura do objeto real, né, em centímetros, eu vou ter que ter uma relação lá do objeto no desenho em centímetros. Se eu tiver o objeto medido em metros ou em quilômetros, eu vou ter que transformar essa unidade, né, de metros ou quilômetros. Por exemplo, normalmente, nós utilizamos para o desenho a medida de centímetros, que é a medida mais comum que a gente tem na régua, né? A gente usa muito a régua e falamos muito em centímetros. Então, assim, antes de estabelecer a relação de escala, de definir qual é a escala, de descobrir qual é a escala, eu preciso, sim, transformar a unidade do objeto real, que pode estar sendo lida em metros, quilômetros, hectômetros, seja lá em que medida for, nem que unidade for, eu tenho que transformar isso na unidade que eu vou utilizar para o desenho, que normalmente é centímetro, às vezes milímetro, mas normalmente a gente fala em centímetro, tá? Que é o mais usual, né? Que a gente usa a régua, normalmente a gente fala em centímetros. Bom, essa escala, nós vamos ter algumas escalas mais apropriadas para determinadas representações e outras, né? Então, a escala que eu vou utilizar para representar o objeto, ela varia com a necessidade de detalhe que eu preciso mostrar em relação àquele objeto. Então, por exemplo, se eu vou fazer o desenho de uma planta, de uma casa ou de um galpão, né? Então, assim, normalmente eu uso as escalas, né, de 1 para 50 ou 1 para 100. O que significa dizer que uma unidade no desenho equivale a 100 unidades de mesmo tamanho do objeto real. A mesma coisa quando eu falo na escala de 1 para 50. Uma unidade no desenho equivale a 50 unidades de mesmo tamanho
em relação ao objeto real, tá? Então, é isso que representa, que significa a escala para nós. E aí eu até coloco para vocês aqui, para ilustrar, né, essa questão da proporção. Então, escala é uma relação entre o comprimento do desenho, que eu vou fazer, né, aquele tamanhinho, e o mesmo tamanho lido, só que no objeto real. Então, é esta proporção que eu tenho, né, que eu estabeleço com a escala, tá? Bom, aí, como eu falei para vocês, né, eu tenho algumas escalas mais usuais, mais recomendadas. Então, dependendo do tamanho do objeto, dependendo da folha que eu for utilizar para representar esse objeto, eu posso usar a escala de 1 para 1. Ou seja, o mesmo tamanho lido no desenho vai equivaler ao mesmo tamanho do objeto real. Então, por exemplo, se eu quiser representar o tamanho desse meu celular aqui, né? Então, se eu quiser utilizar a escala de 1 para 1, eu posso. Por quê? Porque as medidas que eu leio no objeto real, elas são compatíveis para eu poder representá-lo na minha folha, certo? Então, eu consigo representar, por exemplo, esse meu celular numa escala 1 para 1, ou seja, uma unidade no desenho equivale a uma unidade de mesmo tamanho do objeto real, tá? Se eu usar uma escala de 1 para 2, significa que uma unidade do objeto desenho equivale a 2 unidades de mesmo tamanho do objeto real. Então, significa que eu vou fazer o desenho equivalente à metade do tamanho que ele tem na realidade. E assim por diante, né? Então, 1 para 1 é exatamente o mesmo tamanho. 1 para 2, a metade. 1 para 5, 1/5. 1 para 10, 1/10, né? Então, e essas escalas são utilizadas para detalhamentos em geral, né? Quando eu preciso mostrar com detalhes aquele objeto que eu preciso representar, né, no meu papel. Bom, eu tenho escalas de 1 para 20, 1 para 25. Quando eu falo em projeto arquitetônico, eu estou falando de ampliações de compartimentos. Por quê? Porque eu tenho, usualmente, no projeto arquitetônico, o uso de escalas de 1 para 50, 1 para 100. Então, se eu estou fazendo, por exemplo, um banheiro ou uma cozinha que eu preciso mostrar em maior detalhes, então eu vou usar 1 para 20, 1 para 25, isso aí eu estou fazendo uma ampliação desses compartimentos, banheiros e cozinhas, em relação à escala que eu usualmente utilizo, né? Aí aqui a escala de 1 para 50 é bastante utilizada, bastante indicada para os desenhos de plantas, portas, fachadas, dos projetos arquitetônicos. A escala de 1 para 75, junto com a 1 para 25, ela é usada também, as duas são usadas, mas elas normalmente não são aplicadas quando eu vou usar para fazer um desenho que vá para a obra. Por que isso? Porque para o pedreiro é mais complicadinho estabelecer essa relação, são valores quebrados, né? Então é mais difícil de fazer essa leitura lá na obra, tá? Então as escalas quebradas, 1 para 75, 1 para 25, 1 para 125, são escalas que normalmente são utilizadas para quê? Para alguma apresentação, né? Uma coisa comercial, né? Algum folder, alguma coisa assim, e não para desenhos que vão para o canteiro de obras, tá? A 1 para 100, como eu falei para vocês, então, juntamente com a 1 para 50, elas são utilizadas nos projetos arquitetônicos, para os projetos paisagísticos, né? E, normalmente, elas são usadas nesses projetos, que dão uma visão geral muito interessante, a gente consegue visualizar tudo que tem no projeto, mas não tem aquele detalhamento que seria, por exemplo, 1 para 20, 1 para 10, 1 para 15, mas permitem uma visualização muito boa, tá? Escalas como 1 para 200, 1 para 250, aí você vai reservar essas escalas, vão produzir desenhos menores, então eu vou usar, por exemplo, uma planta de situação, uma planta de locação, né, da obra, para uma planta de topografia, um desenho urbano, né? Então, para grandes projetos, eu vou utilizando escalas cada vez maiores e a redução do desenho é significativa. 1 para 500, 1 para 1000, aí sim, ó, eu já estou fazendo desenhos de coisas muito grandes, né? Especificamente, plantas de locação, algum projeto paisagístico de longa escala, longo tamanho, grande tamanho, né? Um parque, por exemplo, né?
projetos paisagísticos, projetos de urbanismo e projetos topográficos, né? Aí, assim, escalas 1 para 2.000, 1 para 5.000, aí, olha, levantamentos aerofotogramétricos, aqueles levantamentos que eu faço com fotografia aérea, né, que são utilizados também para desenhar projetos urbanos e de zoneamento, por exemplo, né? Então, quanto maior a escala, menor o desenho, menor o nível de detalhamento, né? E aí eu vou reservando essas escalas para fazer a representação de coisas muito grandes, tá? De dar uma ideia da gente, daquela atividade, daquele projeto que eu vou fazer, mas não permite um detalhamento muito grande. Agora, conforme o detalhamento tem que ser maior, então eu vou ter que diminuir a escala, né? E aí o desenho vai ficando cada vez maior, tá? Então é assim que funciona. Bom, eu gosto sempre de comentar com vocês que existe uma classificação dessas escalas, eu posso usar as escalas numéricas e as escalas gráficas. E, normalmente, a gente tem as escalas numéricas de redução, né, e de ampliação, redução do desenho e ampliação do desenho, né? Então, assim, eu sempre falo também para vocês aqui, que é importantíssimo que cada projeto que a gente faça, a gente tenha a escala que a gente utilizou para representar, senão fica muito difícil da gente saber o que é que está sendo desenhado e que tamanho tem, na verdade, aquilo, né? Então, escala é fundamental. E aí, assim, da escala numérica, eu consigo tirar a escala gráfica. Aonde que eu vejo a escala gráfica? Nos mapas, tá? Nos mapas, a gente usa muito a escala numérica, a escala gráfica. Ainda voltando a falar da escala numérica, as de ampliação, então, como é que eu uso essa escala de ampliação, né? Então, eu tenho um objeto muito pequenininho. Digamos que eu tenha um projeto que seja do tamanho do grão de arroz, né? Ele é muito pequeno. Mas, o que acontece? Aquele projeto que tem ali daquele tamanhinho de um grão de arroz, ele precisa de um detalhamento muito grande, né? Porque é importante para mim mostrar aquele detalhamento. Então, o que eu faço? Em vez de eu usar uma escala de redução, que é o que a gente usualmente faz, eu faço uso de uma escala de ampliação. Então, por exemplo, a escala de 3 para 1, 5 para 1, 10 para 1. O que significa isso? Que a cada 3 unidades lidas no desenho, eu tenho a equivalência de uma unidade do objeto real. Então, eu estou ampliando em 3 vezes o que eu tenho objeto na realidade. 5 para 1, 5 vezes. 10 para 1, 10 vezes, certo? Então, aquele grão de arroz que tem 1 centímetro, digamos, né, de comprimento, ou 10 milímetros por 3 milímetros, que seja, né, ele passa a ficar bem maior. E agora, as de redução, que são as mais usuais, né, então, é um desenho que precisa ser realizado, né, precisa ser feito no tamanho inferior àquilo que é o real dele, né, então eu vou usar a escala de 1 para 25, 1 para 50, 1 para 100, então, as escalas, quanto maior a escala, maior a redução, né? Então, quanto maior o denominador da escala, esse segundo número que eu tenho na escala, menorzinho vai ficando o desenho, né? Então, a escala de 1 para 100 produz um desenho menor que a escala de 1 para 50, que a escala de 1 para 25, tá? Então, é assim que nós temos, né? Aqui. As escalas numéricas, então, a partir delas eu tenho as escalas gráficas. Eu gosto muito dessa figura aqui, né? Então, eu começo a falar aqui para a gente ter noção e depois a gente vê a questão da escala gráfica a partir desse desenho. Então, aqui, por exemplo, só para vocês terem noção, né? Esse aqui é o mapazinho de Portugal, eu gosto muito disso, né? Então, o primeiro desenho que vocês estão vendo aqui, ó, da figura, eu tenho um desenho feito, né, com os limites aqui do país, numa escala de 1 para 25.000, tá? Aí, eu tenho um segundo desenho, e aí eu passo a fazer esse desenho numa escala de 1 para 100 milhões. Olha aqui, olha, como reduz significativamente o desenho de Portugal. Agora aqui, ó, quando eu falo numa escala de 1 para 600 milhões, olha, praticamente Portugal some, e eu vejo praticamente todos os continentes aqui que nós temos, né, no nosso globo terrestre, tá? Então, aqui, ó, a maior escala, né, vocês têm uma redução significativa, né, no desenho. Quanto maior a escala, quanto maior esse denominador aqui,
reduz sobremaneira o tamanho do desenho que vocês vão representar, certo? Opa! Ele andou. Aqui eu volto a falar com vocês, e agora mais profundamente com relação ao uso da escala. Então, assim, quando a gente for fazer um desenho, agora a gente vai estar fazendo esse desenho com a representação de uma escala. Nós vamos estar usando a escala para representar. Então, assim, existe... eu tenho só um desenho a ser feito, certo? Que é esse desenho aqui que tem esse formato em L, né? Então, na aula passada eu tinha mostrado para vocês, olha, ele é mais comprido do que alto. Então, a posição dele é nessa parte aqui, né? Por quê? Porque se eu precisar escrever alguma coisa a mais explicando esse desenho, né, além das informações que eu vou ter aqui na legenda, essas informações serão feitas aqui embaixo, tá? E aí, o que eu faço? Eu procuro centralizá-lo tanto na horizontal quanto na vertical, né, nessa porção mais superior aqui da folha, tá? Então, esta é uma representação onde eu tenho um desenho, né, onde eu utilizei uma escala adequada, né, e aí ele está proporcional. Essa escala adequada me gerou um desenho proporcional ao tamanho da folha, tá? Agora, o que acontece aqui nesse outro desenho, né? Eu tenho a mesma figura, só que assim, olha, eu consigo ver que ela tem mais comprimento do que altura, ela estaria certa, porque ela está feita aqui nessa porção aqui, né? Mas o que está acontecendo? Você usou uma escala inadequada, uma escala muito grande, que gerou um desenho pequenininho. E o pior de tudo, né? Ao invés de você centralizar esse objeto aqui, você ainda colocou ele não está nem centralizado na vertical e nem na horizontal, né? Então, ele não estaria tão ruim se ele estivesse centralizado, mas além de tudo, vocês colocaram o objeto aqui, ó, ele está mais próximo da margem superior do que a distância em relação a essa legenda, mais próximo da margem esquerda do que da margem direita. Então, assim, a escala está inadequada, porque gerou um desenho muito pequeno, então você usou uma escala muito grande, e outra, o posicionamento desse objeto, né, ele estaria correto porque ele estaria nessa parte mais superior aqui, né, onde eu tenho um objeto mais comprido do que alto, mas ele não está centralizado. Então, é esta a situação aqui que a gente discute muito com vocês, a questão da proporcionalidade e da disposição dos desenhos na folha, né? Então, assim, ó, tem vários de vocês me perguntaram, professora, como é que a gente faz na folha lá para distribuir aqueles desenhos da geometria plana, né? Como é que é isso? Então, a gente vai fazer a distribuição, eu ainda não tenho naquele exercício a exigência de uma escala para os tamanhos dos desenhos, né? Mas, na escolha do tamanho que vocês vão fazer, vocês deverão, né, inicialmente começar a se preocupar, né, com a disposição todos aqueles desenhos aqui na folha, de maneira que vocês tenham, né, a disposição, né, proporcional, né, o uso correto do tamanho da folha, né, e uma coisa equilibrada, né? Então, eu tenho lá, são 7 desenhos, se eu não me engano, né? Então, a gente tem que procurar fazer isso, né? Outra coisa também, não se preocupem com relação mas vai ficar mais para dentro aqui, não vai aparecer, vai ficar na dobra, alguns desenhos, não tem problema, tá? Então, o que acontece? Quando a gente dobra, vocês lembram da semana passada, né? A primeira dobra, ela coincide aqui com o limite da legenda, né? E depois a segunda a gente vai encostar aqui na margem. Não se preocupem se vai ficar alguma coisa para trás aqui, por quê? Porque o objeto, ele vai ser visualizado com a folha aberta, né? Todos os desenhos, eu vou precisar abrir essa folha para mostrar os desenhos, certo? Mas, quando isso ficar dobradinho, né? Quando isso for entregue num projeto, todo com as folhas todas dobradas, o que acontece? Vai ficar fechadinho, para ficar do tamanho de uma folha A4, mas não importa, né, se alguns desenhos ficaram para dentro, alguma coisa aconteceu dessa forma, tá? Então, isso não tem problema. Com a folha aberta, sim, é que eu preciso ver uma distribuição equalizada, um aproveitamento equalizado de toda essa folha, certo? É assim que tem que ser. O que mais que nós temos? Aqui sim a escala gráfica, né? Então, assim, lembra que eu falei para vocês? A escala gráfica, ela deriva da escala numérica,
certo? Então, aqui, ó, eu tenho um desenho feito numa escala de 1 para 12 milhões, certo? 12 milhões, são 6 casas aqui, 12 milhões. Então, o que acontece? Eu vou ter que, eu vou definir aqui esses tamanhos, né? Então, por exemplo, normalmente, nos mapas, né? Eu tenho no cantinho aqui, assim, uma medidazinha, né? Por exemplo, de 0 a tantos quilômetros, né? Porque normalmente nos mapas as referências estão em quilômetros, as distâncias estão medidas em quilômetros, e normalmente essa distância aqui deste retângulozinho aqui, ela equivale a 1 centímetro. Então, assim, o que significa dizer aqui? Que a cada 1 centímetro lido no mapa, eu estarei caminhando 120 quilômetros, certo? Que é a mesma coisa que eu dizer que eu tenho uma escala de 1 para 12 milhões. Por quê? Porque nessa escala numérica, eu tenho a referência de 1 centímetro lido, que é o desenho, né? Para 12 milhões de unidades de 1 centímetro no terreno. Então, o que acontece? Eu faço a transformação desses 12 milhões de centímetros para quilômetros. Então, o que acontece? 1 para 12 milhões de centímetros equivale a 120 quilômetros. Então, essa medidinha aqui de 0 a 120, no mapa, equivaleria a 1 centímetro. Então, se eu pegasse a régua e colocasse em qualquer posição aqui, eu quero saber quantos quilômetros fica de Lisboa até um outro lugar aqui em Portugal, né? Então, aí eu pegaria a minha régua, mediria, tem 1,5 centímetro. Bom, se 1 centímetro equivale a 120 quilômetros, 1,5 centímetro vão valer 100 e algumas coisas quilômetros, né? Então, eu teria como fazer essa medida imediatamente, mas a escala gráfica sai, sim, da escala numérica. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz essa continha. Mas, normalmente, é assim, ó, esse retângulo que eu tenho representado no desenho, ele tem uma equivalência, né, normalmente é 1 centímetro, e ele tem essa equivalência normalmente em quilômetros, mas ele parte de uma escala numérica, né, onde a medida que eu tenho aqui para leitura está em centímetros, tá? Por quê? Porque no mapa, no desenho, a referência sempre, normalmente, né, é feita em centímetros, certo? Eu vou fazer a continha para vocês depois na lousa. Aqui eu falo exatamente isso que eu falei para vocês, que eu mostrei nesse desenho. Eu repito aqui a representação gráfica em relação numérica, né? Então, essa barra graduada é esse centímetrozinho que eu falei para vocês, né? Que eu represento. E aí, eu posso ter, para redução, ampliação do desenho, normalmente eu vou fazer redução desse desenho, né? Não há como representar todo o mapa de Portugal, ou qualquer outro mapa, né, de qualquer outro lugar, numa escala que não seja de redução, tá? Então, o que a gente faz, né? Aí, aqui eu tenho a transformação, que eu vou mostrar para vocês agora na lousa, eu vou fazer esse exemplozinho aqui de Portugal, tá? Então, aqui eu tenho, na quantidade, eu explico exatamente isso que eu estou falando, ó, eu sempre deixo escrito, ó, a equivalência de 1 centímetro para quilômetro, tá? Aí eu uso aqui, ó, 1 para 500 quilômetros, 1 para 50 milhões de centímetros equivale a 500 quilômetros, né? Aqui a mesma coisa, 1 para 1 milhão de centímetros, 10 quilômetros. Então, 1 centímetro lido no papel, aí aqui eu faço uma referência diferenciada, né? Então, em vez de eu usar, normalmente é sempre 1 centímetro que tem a referência, né? Mas eu posso fazer com medida diferente. Por exemplo, aqui eu estou usando 2,5 centímetros, equivalendo a 400 quilômetros, tá? Então, assim, aí eu quero saber para 1 centímetro quanto seria. Então, para cada 1 centímetro lido no terreno, né, se aqui 2,5 centímetros, eu estaria lendo 400 quilômetros, 1 centímetro seria 160 quilômetros, né? Se eu quisesse saber na escala numérica, eu só faria a transformação desses 160 quilômetros em centímetros, que equivalerão a 16 milhões de centímetros. É uma regrinha de 3, né? Eu vou fazer com vocês na lousa. Quer ver? Vou levar vocês na lousa. Eu vou descompartilhar, para vocês poderem enxergar a lousa grande, né?
senão vocês enxergam muito pequenininho, né? Como é que vocês enxergam a prof? A apresentação fica embaixo e a prof fica em cima ou eu fico de lado? Como é que vocês me enxergam quando eu apresento? De lado? Eu fico do ladinho aqui? E fica bom para vocês? Vocês conseguem enxergar direitinho? Fica bom? Ah, tá. Então tá bom. Porque se vocês quiserem que mude, que faça alguma coisa diferente, é só falar com a prof, tá bem? Vou levar vocês para minha lousa. Olha, vem aqui. Olha aqui, ó. Lembra que a prof falou que tem uma lousa? Ah, o meu set de filmagem. Ó, aqui, ó. Ah, aí eu vou ficar pequenininha, né? E vou ficar só o pescoço para cima, porque eu sou muito baixinha, né? Eu tenho um pouco mais que uma régua, um pouco mais que uma fita métrica. Eu tenho uma fita métrica, 1,5 m, né? Eu sou muito pequena. Então, quem não me conhece, a prof é extremamente baixinha. Pronto. Tá bom a visualização? Vocês estão vendo direitinho a lousa? Tranquilo? Tá. Vou fazer um traçado aqui para ver se vocês enxergam. Sim? Sim, pro, tá da hora. Tá, beleza? Então tá. Então, ó, tudo que a prof for fazendo, a prof vai perguntando para vocês, tá bem? Então, vamos lá. Ó, vocês lembram que eu falei para vocês de Portugal, né? Então, aquele desenho, então, aquele exemplo de Portugal, tá? Sim? Então, eu acho que vou pegar uma outra caneta. Então, vocês lembram que era a escala que era 1 para 12 milhões, não é isso? Não era essa a escala numérica? E aí, o que aconteceu? Eu fiz a representação, né? E aí, o que tinha aqui, ó? Essa medida aqui no desenho é 1 centímetro, certo? Então, eu tinha aqui 0,120 quilômetros. Vocês lembram, né? Então, como é que a gente chega nesses 120 quilômetros? É fácil. Então, assim, ó. O que acontece? Eu tenho 1 para 12 milhões. Não é isso? Aí, o que acontece? Eu sei que para cada 1 quilômetro, ou cada 1 quilômetro, quantos centímetros tem? Vou colocar aqui para vocês. Olha. 1 quilômetro equivale a 1.000 metros, certo? Mas 1 metro equivale a 100 centímetros. Não é isso? Então, olha, 1 quilômetro tem 100 metros, mas 1 metro tem 100 centímetros. Então, se vocês multiplicarem aqui o 1.000 pelo 100, tá, ó, 1.000 metros vezes 100, então cada 1 quilômetro tem... Oi, Profeli, seja bem-vinda! Então, cada 1 quilômetro tem quanto? Então, olha, 1 quilômetro tem... É isso? Não, 100 mil. Desculpa, tem um zero a mais aqui. Tem 100 mil, não é isso? Isso? 100 mil centímetros? Isso? Então, o que acontece? Ó, eu multipliquei 1.000 vezes 10 dá 10 mil, vezes 100, 100 mil. Então, 1 quilômetro equivale a 100 mil centímetros, não é isso? Então, eu quero saber aqui, os milhões aqui, para saber em quilômetros. Olha aqui para vocês verem. Então, essa aqui é a relação estabelecida lá, vou apagar aqui, que é essa aqui dos quilômetros. Então, se eu sei que 1 quilômetro tem 100 mil centímetros, né? Então, 1 quilômetro,
100 mil centímetros, né? Aí, 120 quilômetros, quantos centímetros tem? Só multiplicar, não é isso? Então, aqui, ó, 120 vezes 100 mil vai dar exatamente os 12 milhões aqui, certo? Que equivalem aos 120 quilômetros. Vocês entenderam de onde que sai isso aqui? Como é que eu consigo saber que 12 milhões da escala numérica equivalem a 120 quilômetros? É só com essa transformação matemática aqui. Se eu sei que 1 quilômetro tem 100 mil centímetros, 12 quilômetros, ou, se eu quiser fazer ao contrário aqui, né? Quero saber os 120 quilômetros, né? Lá da escala numérica, 12 milhões de centímetros, quantos quilômetros representa? Então, é uma regrinha de 3. Eu divido os 12 milhões por 100 mil, ó. 12 milhões dividido por 100 mil dá os 120 quilômetros que vocês têm aqui da medida. Vocês viram que fácil que é? Então, ó, escala numérica dada. Quero saber quanto a unidade que eu uso para representar aqui é 1 centímetro, tá? 1 centímetro aqui. Lá no desenho do mapa. Aí quero saber quanto que é esse valor, quanto que equivale esse 1 centímetro lido no meu mapa, tá? Aí eu já sei de antemão que 1 quilômetro equivale a 100 mil centímetros, que eu mostrei para vocês de onde sai, né? 1 quilômetro tem 1.000 metros, mas 1 metro tem 100 centímetros. Multiplicando os dois, então eu sei que 1 quilômetro tem 100 mil centímetros. Estabelecida a relação. Ah, mas na escala numérica eu tenho 12 milhões de centímetros. Então, quanto que vai dar isso aqui em quilômetro? Regrinha de 3. Percebe que não precisa guardar equação de nada, relação de nada, é só usar aquilo que a gente já sabe, que é a regra de 3. Conseguiram entender bem certinho? Vamos fazer um outro número? Ó, digamos que em vez de 12 milhões, eu tenha, ó, vocês anotaram? Anotem num caderno, numa folhinha separada, para vocês não se perderem, tá? Para vocês lembrarem depois. Eu sei que daí fica gravado, daí fica tudo bem, mas é bom vocês terem uma anotaçãozinha feita à mão por vocês, que fica melhor, tá bem? Então, vamos lá. Vou fazer um outro exemplo aqui, ó. Eu vou usar a relação, ó, vou usar um outro exemplo, tá? Um segundo exemplo, exemplo 2. Então, eu quero usar aqui, digamos que eu tenha um exemplo 2 aqui qualquer. Então, ao invés de 12 milhões, eu tenho 5 milhões. Então, essa é a escala numérica, tá? Quero saber quanto esses 5 milhões, que equivale lá de valor do tamanho do desenho, em quilômetros, para eu poder medir com a minha régua no mapa, né? Então, eu vou usar a referência ali, ó, de novo. No desenho aqui vai valer 1 centímetro, 0, e aí eu quero saber quantos quilômetros vale isso aqui. Bom, aí é simples, né? Eu já sei de antemão que 1 quilômetro equivale a 100 mil centímetros, certo? Se eu quero saber os 5 milhões de centímetros, quantos quilômetros eu tenho? É só fazer a regrinha de 3, né? Então, isso aqui vai ser 5 milhões dividido por 100 mil, ó lá, 5 milhões dividido por 100 mil, vai dar 50 quilômetros. Então, esse valor aqui, então, a cada 1 centímetro lido no nosso mapa, nós vamos ter 50 quilômetros percorridos. Conseguiram entender bem certinho? Tranquilo? Tranquilo, prof. Então, a
Aí, Pedro, e se eu quiser fazer o contrário? Lembra que eu mostrei, ó? Se ao invés, eu quero saber aqui, ó, eu quero saber esse valor numérico a partir do gráfico, né? Então, aqui, ó, eu tenho isso daqui, se eu tiver os quilômetros, é a mesma coisa, é o caminho inverso, né? Digamos aqui, ó, eu tenho isso aqui e quero saber na escala numérica, tá? Ó, vou fazer o contrário, vou fazer um outro exemplo. Posso apagar aqui, amores? Tranquilo? Vocês anotaram? Uhum. Então, vamos lá, ó. Digamos aqui, eu tenho, vou fazer o caminho inverso. Eu tenho no mapa, né? Lá no mapa está escrito lá, eu tenho 1 para 70 quilômetros aqui. Então, eu quero saber qual é a proporção aqui em centímetros, certo? Eu tenho a escala gráfica e quero descobrir a escala numérica, né? Quanto que é essa escala numérica aqui? O que é isso aqui? É o caminho inverso, né? Então, de novo, eu sei que 1 quilômetro equivale a 100 mil centímetros. Aí, eu tenho os quilômetros, os 70 quilômetros, e eu quero saber o caminho inverso. Qual é o valor numérico? Então, mesma coisa, ó. O que vai dar aqui? O meu x vai ser 70 vezes 100 mil, que vai dar quanto? 70 milhões, não é isso? É isso? 70 milhões? Não, 7 milhões, professor. 7 milhões. Correto? É tanto zero que a professora... 7 milhões. É isso? Então, na escala numérica, 1 para 7 milhões equivalem a 1 para 70 quilômetros na escala gráfica. Então, eu fiz a equivalência para vocês. Eu parti da escala numérica e cheguei na gráfica, usando a relação de 1 centímetro, né, de leitura de 1 centímetro, que é o usual. Agora, se eu já tivesse o mapa e quisesse saber qual é a escala numérica correspondente, é só fazer o processo inverso. Viu que fácil? Regra de 3 vocês conhecem bem, né? Vocês dominam. Vocês lembram bem como é que usa, né? Tranquilo? Então, não tem dificuldade. Então, vocês vão conseguir fazer com tranquilidade essa história de escala. Certo? Vamos treinar um pouquinho? Vamos fazer alguns exercícios juntos? Vou mostrar a tarefa de vocês e vou fazer uns 4, 5 exercícios juntos. Aqui tranquilo, né? Numérica para gráfica, gráfica para numérica. Vou apagar aqui. Pode ser? Então, eu gosto de fazer essa aula com escala para lembrar essas coisas aqui com vocês, para depois vocês ficarem mais tranquilos para frente, né? Eu vou fazer a compartilhamento, mas eu volto eu vou ler o exercício, descompartilho para vocês enxergarem grande aqui na lousa, a gente vai fazendo assim, tá bem? Senão fica muito pequenininho. Beleza, prof. Vou fazendo assim, né, Pedro? Vocês já enxergam, queridos? Já estão enxergando? Aham, tá aparecendo aqui, prof. Beleza. Então, vamos lá. Então, esse aqui é a tarefa dessa semana de vocês, tá bem? Aí, vocês anotem lá para a prof, né? Vocês podem... acho que vocês imprimem, né, essa folhinha, ou então vocês copiam esses exercícios aqui, anotam para a prof, né? Não esqueça de colocar o nome, pode colocar a matrícula também, e a data é a data que vocês fizerem. Prof, como é que faz? Pode fazer tudo a lápis, tá? Faça a lápis, coloca o nome a lápis, dá tudo a lápis, porque fica mais fácil da prof enxergar, porque caneta, sim? Então, vamos lá. Vamos fazer esses 5 exercícios iniciais aqui, ó. Então, eu tenho o primeiro exercício.
Um objeto mede, na realidade, ou seja, o objeto real, ele mede 42 metros. E está representado em uma planta com a dimensão de 6 centímetros. Então, qual é a escala que foi utilizada para esse desenho? Então, eu tenho o real, eu tenho 42 metros. Eu já vou fechar aqui para vocês, para a gente ver grande a louça. O desenho, ele mede 6 centímetros. E eu quero saber a escala em que esse desenho foi feito, tá? Então, vou descompartilhar aqui, para vocês enxergarem a prof. grandona aqui. E a minha louça, tá? Então, aqui, ó, eu anotei ali no cantinho as informações do exercício, né? Esse aqui é o exercício 1 da folha. Então, o objeto real, ele mede 42 metros, tá? E, no desenho, ele é representado por 6 centímetros. E eu quero saber qual é a escala que eu estou usando para fazer esse desenho. Então, vocês lembram que eu falei? A primeira coisa que a prof falou para vocês é que não tem como a gente definir escala se as duas medidas não estiverem sendo lidas na mesma unidade, né? Lembra que eu falei para vocês? Se eu fizer com as unidades diferentes aqui, eu tenho escala incorreta, tá? Isso é uma das coisas que mais vocês se atrapalham na hora. E sabe por quê? Porque assim, ó, a gente tem uma coisa mental, assim. Quando a gente aprende escala, daí sempre tem um que fala assim, 1 metro no terreno, 1 centímetro no desenho, né? Na verdade, 100 centímetros do objeto real equivale a 1 centímetro no desenho. É isso que me dá a escala. Mas quando você fala 1 metro no objeto real equivale a 1 centímetro, você já misturou tudo, né? Então, não é essa equivalência de 1 para 1. Por quê? Porque quando eu estou falando em 1 metro, eu estou falando numa unidade de grandeza. E quando eu estou falando em 1 centímetro, é outra, né? Então, se você for tentar tirar a escala desse jeito, você vai tirar a escala de 1 para 1, e não está certo, né? Então, o que aconteceu? Você pulou passos. Você fez o 1 metro, né? Você transformou mentalmente em centímetro, tá? E achou que era 1 centímetro. Então, você está usando a escala de 1 para 100. Né? Sem saber, sem querer, você está usando a escala 1 para 100. Mas quando você quiser descobrir a escala, você fica, mas não dá 1 para 1? Não, não dá 1 para 1, não. A escala não é 1 para 1. Né? A escala é 1 para 100. Por quê? Porque uma unidade no desenho equivale a 100 unidades de mesmo tamanho do objeto real, que transformado numa outra unidade equivale a metro. Né? Então, é isso que acontece. E é isso que atrapalha a vida da gente. Então, vamos aqui, ó. Eu vou transformar aqui os metros primeiro em centímetros, tá? Então, eu vou só transformar a unidade ali, né? Então, eu sei que, ó, 1 metro tem 100 centímetros, não é isso? 42 metros, quantos centímetros tem? É fácil, né? Então, ó, 42 vezes 100, então, olha, são 4.200 centímetros. Então, ó, 42 metros equivalem a 4.200 centímetros. Agora eu consigo achar a escala certinho, certo? Aí eu sempre falo para vocês, montem assim, ó, coloca assim, ó, desenho real. Aí vocês nunca se atrapalham, porque vocês usam a montagem que vocês estão acostumados lá da regra de 3. Então, olha, quero saber qual é a escala. Então, uma unidade no desenho equivale a X unidades do objeto real, né? Aí, olha, eu sei que no meu desenho, no meu objeto real, olha, 42 metros, que eu já transformei aqui, são 4.200 centímetros. Equivalem no desenho a 6, ó, isso aqui está em centímetros, isso aqui está em centímetros. Oba! Então, eu consigo calcular direitinho a escala. Então, aqui, ó, 6x vão ser igual a 4.200, onde o x vai ser quanto? 4.200 dividido por 6, isso aqui vai dar quanto? 4.200 dividido por 6 vai dar 700, certo? Então, o que é isso aqui? A minha escala do desenho é 1 para
700. Essa é a escala em que foi usada para fazer a representação do desenho. Fala, Valéria. Chama a prof pelo microfone? Diga, filha. Não, professor, é sobre se pode ser no Word mesmo, tipo, não precisa imprimir a folha ou é melhor imprimir? Faça a mão. Eu quero que vocês façam a mão. Sabe por quê? Não, mas daí, tipo, se fizesse no caderno e colocasse as fotos do caderno daí. Pode, não tem problema. Daí, Tá? tipo, só a resposta no Word. Pode, você pode colocar lá, ó. Exercício 1. Você não precisa necessariamente copiar o texto do exercício, tá? Você pode colocar lá o cabeçalho, né? Lista de exercício, deixa eu ver qual é a lista. Eu não sei qual é o número da lista. Deixa eu olhar aqui. Lista de exercício 3, escalas numéricas e gráficas. Aí você coloca lá o seu nome direitinho, né? A sua matrícula, a data que você fez, sim? E aí você coloca exercício 1. Aí você mostra os cálculos para a prof. Pode ser feito assim, viu? Eu pensei assim em fazer no Word mesmo, né? Colocar o nome, a data, e aí, de repente, colocar em negrita a resposta para ficar mais. E daí no final, ou abaixo de cada exercício, tirar uma foto da resolução do caderno e colocar junto. Pode, do jeito que vocês quiserem. Eu só quero que vocês resolvam à mão. Eu insisto muito que vocês escrevam. De novo, eu comento com vocês, né? Escrever à mão, você mantém algumas habilidades mentais, inclusive, né? Que são essenciais para a gente, né? Eu preciso disso. Eu preciso disso para esse cálculo da matemática, né? Então, essa habilidade manual que a gente tem que ter, eu preciso que vocês preservem. Então, por isso que eu insisto tanto que vocês façam à mão as coisas, e não no computador, certo? Mas pode sim, Valéria, pode. Pode fazer o negócio, recortar do caderno lá, fazer a foto, colocar no exercício, não tem problema nenhum, tá? Pode fazer, não tem importância, tá? Ou, se vocês quiserem, tudo fazer escrito, né? Se vocês quiserem fazer no caderno, a lista de exercício 3, coloca lá o nome direitinho e tal, no caderno direto, e coloca exercício 1, aí vocês colocam lá a resolução. Se quiserem tirar a foto direto do caderno para a prof, também não tem problema, tá bem? É só isso. Eu só quero que vocês resolvam direitinho e eu quero que vocês façam tudo à mão. Sim? Combinado? Entenderam direitinho aqui? Que faz o quê? Fala, filha. Posso tirar uma foto da lousa? Não entendi, Camila. Posso tirar uma foto da lousa? Ah, pode! Pode, claro que pode. Pode sim. Não tem problema, vocês podem tirar foto de tudo, tá bem? Não tem importância, né? Aí, o pessoal fala assim, mas vai colocar onde? Vai colocar em lugar nenhum, né? Vai usar para fazer a disciplina. Não tem problema nenhum, né? Mas e você sai na foto? E daí? Eu não estou aqui o tempo inteiro com vocês, não fica gravada a aula para vocês, e é público, né? O mundo inteiro pode ver. Mas você vira meme. Não me importo de verdade, né? Depende, né? Eu não importo com nada com essas coisas. Eu não tem problema com essa, vamos dizer assim, com essa exposição, né? Isso aí para mim é tranquilo, tá? Vamos fazer o segundo? Entenderam bem certinho? Todo mundo? Tranquilinho, prof. Tranquilinho, Pedro. Beleza, guri. Vamos lá. Vamos aqui, ó. Vou usar meu paninho porque o apagador não tá legal. Eu lavei o apagador, mas ele não ficou bom, não. Ele ficou esquisito. Ele ficou manchando a minha lousa. Então, vamos lá. Vamos fazer o exercício 2 aqui para a gente dar uma olhada. Então, vamos voltar aqui. Eu vou compartilhar com vocês. Já enxergam, né? Então, aqui, ó, o exercício 2, qual será a medida de um desenho realizado na escala de 1 para 125 de um objeto com dimensão de
100 metros. Então, esse aqui é um pouquinho diferente, né? Esse aqui, o objeto real, ele mede 100 metros, certo? O desenho eu quero saber, porque eu já dou a escala, que é 1 para 125, certo? Para 125? Isso. Então, vamos lá. Então, olha aí. Aqui é diferente, olha. Eu tenho o objeto real, que mede 100 metros, eu tenho a escala dada, e eu tenho a necessidade de achar quanto que mediria isso no meu desenho, que é o que normalmente a gente tem que fazer, tá? Eu tenho o objeto real, eu tenho uma escala que eu quero testar fazer para fazer o desenho, mas eu quero saber que tamanho que vai ficar, né? Então, vou tentar resolver aqui. Nesse caso, eu não tenho a necessidade de transformar inicialmente a medida lá em metros em centímetros, certo? Eu posso achar o desenho em metros, a medida, e depois eu faço a transformação em centímetros. Quer ver? Olha, mas eu uso a mesma relação. Desenho real. Só que aqui eu já tenho a escala. 1 para 125. Aí o real, 100 metros. E eu quero saber quanto vai valer o desenho. Então, aqui, ó, com certeza eu vou achar isso aqui em metros, por quê? Porque o desenho, o real está em metros. O desenho vai ser achado em metros e o real está em metros. Então, vamos lá. Então, vai ser 125x vai ser igual a 100. Então, o x vai ser igual a 100 dividido por 125. Então, vamos ver quanto vai dar isso aqui. 100 dividido por 125 vai dar 0,8, né? 0,8 metros, tá? E aí, o que eu tenho? 0,8 metros, ai, fica ruim da gente ver isso aqui em centímetros, né? Na folha, porque eu leio geralmente em centímetros na folha. Aí eu transformo, ó, 1 metro, 100 centímetros. 0,8 metros, x centímetros. Aí o x vai ser igual 0,8 vezes 100, ó. 0,8 vezes 100 vai dar 80 centímetros. Então, assim, ó, se eu for usar a escala de 1 para 125, que é uma escala quebrada, que é uma escala que não é usual para fazer desenho que vai para obra, tá? Então, 1 para 125. Eu vou desenhar um objeto que, na realidade, mede 100 metros, então eu achei o objeto 0,8 metros, que equivalem a 80 centímetros. Ó, lembrando lá o tamanho da nossa folha, lembra? A nossa folha mede 42 por 29,7. Caberia na folha? Os 80 centímetros? Eu conseguiria desenhar 80 centímetros nessa folha? Não, né, Douglas? O que eu teria que fazer? Eu teria que diminuir o desenho. O que eu tenho que fazer com a escala? Aumentar, exatamente. Eu tenho que fazer uma escala maior, né? Então, digamos aqui, eu teria que usar uma escala de 1 para 300, 1 para 350, alguma coisa assim, para caber com tranquilidade esse meu traçado de 100 metros nessa minha folha, que mede, e tem uma outra agravante, né? Os 42 centímetros, ou 420 milímetros, é o quê? É a medida total. Eu não estou nem descontando as margens, né? Se eu for descontar as margens, o espaço ainda fica menor, né? Porque eu tenho a margem, essa margem desse lado aqui, que é a margem esquerda, ela mede 25 milímetros, né? E a margem direita aqui, 7, né? E em cima e embaixo, 7. Então, ó, dos 420, eu ainda tenho que tirar os 25 daqui e os 7 daqui, os 32, né? Então, esse que é o negócio, não cabe,
né? Não cabe ali no meu desenho, né? Então, esse que é o negócio. Bom, entendido aqui, queridos? É a Camila que está fotografando? Pode fotografar, Camila. Você quer tirar foto da louça? Pode fazer. Tá bem? Vamos para o terceiro, então? Então, vou apagar aqui, ó. Aí, o nosso terceiro também é bem tranquilo, tá? Então, assim, é bem tranquilo. Então, por isso que eu chamo essa aula chama-se Relembrando Escalas, né? Então, aqui. O terceiro. Então, vamos lá. Ó, sabe-se que a escala usada numa planta baixa é de 1 para 150. Então, a escala do exemplo 3, do exercício 3, é 1 para 50. Né? E aí, medindo no desenho a largura de uma sala, encontra-se 7,2 centímetros. Então, o desenho, um dos lados da minha sala, 7,2 centímetros. Aí, eu quero saber qual é a medida real da sala. Então, é o objeto real que é a minha procura, tá? Então, vamos lá. Olha lá, eu quero saber o meu objeto real. Então, a leitura está sendo feita em centímetros, eu vou fazer o cálculo com centímetros e depois eu transformo a unidade para metros, tá? Então, vamos lá, olha lá. Desenho real. Eu tenho a escala, 1 para 50. 1 para 50. Aí eu desenho 7,2 centímetros. Com certeza, eu vou achar um valor aqui que está em centímetros, certo? Então, vamos lá. Regrinha de 3. X vai ser igual a 7,2 vezes 50. Então, X vai ser 7,2 vezes 50 vai ser 360. Isso? 360 o quê? Centímetros. Então, 7,2 vezes 50, 7,2 vezes 50, 360 centímetros. Não é uma unidade interessante da gente usar para objeto real. Vou transformar em metros. Ó, 1 metro, 100 centímetros. 360 centímetros, x metros. Então, x vai ser igual a 360 dividido por 100, que vão dar 3,6 metros, tá? Então, aqui, ó, na escala de 1 para 50, o objeto que tinha no desenho 7,2 centímetros, vale, na realidade, a minha sala, esse lado da sala, 3,6 metros. Certo? 3,6 metros. Isso aqui. Alguma dúvida? Todo mundo relembrou bem essa história das escalas, dos metros, dos centímetros, das proporções? Tranquilo? Oi, Prof. Elis. Oi, Mônica. Tudo bom? Oi, gente. Tudo bem? Mônica? Se quiser abrir a câmera, Elis, para eles te verem. Esta é a Prof. Elis, que vai ser... Oi, gente. Vocês de paisagismo, né, Prof? Isso, também.
Aham. E aí, o objetivo da prof estar aqui com a gente hoje, né, prof? É que vocês saibam, né, que quando a gente for trabalhar a parte de projeto paisagístico, como a prof. Elis precisa disso depois, né, prof? Isso. A prof vai fazer algumas inserções aqui nas nossas aulas, né, para ela dar uns toques para vocês, quando a gente for, principalmente quando a gente for trabalhar com projeto paisagístico, né, aliás, projeto arquitetônico, que depois ela precisa para o paisagismo, né, prof? Exato. E é fundamental. Mas fale, prof, fale você, vou sair de cena para você falar um pouco. Não, gente. Então, é só dar as boas-vindas a vocês, né? E dizer que a gente está aqui tentando colaborar com a disciplina, né? Principalmente porque é uma disciplina, a nossa disciplina a gente vai se ver lá na nona fase, né? E aí vocês esquecem muita coisa, vocês, né? Então, é só para reforçar, né? Então, dar esse auxílio à professora Mônica, né? Claro que a professora Mônica que vai fazer a maior parte das aulas e tudo, mas eu só vou estar aqui para contribuir, né, em alguns aspectos que eu acho bastante relevante para depois vocês recordarem lá na nona fase. Aí, quando vocês chegarem lá, vocês não vão ter como dizer assim, eu não vi, eu não lembro pode ter ser, mas eu não vi, não vai ser possível, né? Então, eu espero que tenhamos todos um bom semestre, tá? E aproveitem bem as aulas, tá? E espero que todos fiquem bem, tá bom? Um forte abraço. Era isso. Eles cancelaram a reunião. Tá. Agora cedo eu recebi o coisa, eu acabei muita atropelação, por isso que eu passei o link para você já dar aula para nós. Tá, perfeito. Tá? E eles vão remarcar a Tereza, né? Que marcou, e vai marcar de novo para a gente participar, né? Tá. Beleza. Mas então, muito obrigada, viu, prof. Elis, pela sua presença. Né? Eu que agradeço. E vai ser muito bom tê-la aqui conosco, né? Vai ser um reforço a mais para vocês verem direitinho como é que isso aqui é tratado depois, né? Para a gente fazer esse link, né? Que é tão importante para nós aqui entre as disciplinas. E a gente se encontra, eu me encontro com eles na 8ª fase de novo, 7ª, 8ª, com construções, e você encontra logo em seguida. Exato, exatamente. Então, tá. Muito obrigada, viu, prof? Até mais. Fique bem. Boa aula. Até mais. Obrigada. Tchau. Então, meninos, viu que coisa boa a gente fazendo esse link? Eu acho que vai ficar bem legal. Entenderam aqui, queridos? De novo, se quiserem fotografar a lousa, fiquem à vontade, tá? Podem fotografar tranquilamente, tá bem? Vamos ter mais um? Vamos ver mais um aqui. Ó. O quarto exercício, aí assim, olha, em um projeto arquitetônico, elaborado na escala de 1 para 150, uma sala tem dimensões de 12 centímetros por 18 centímetros, tá? Quais as dimensões reais da sala em metros? Então, ela é semelhante à questão anterior, né? Então, assim, ó, eu vou apagar aqui e a gente eu vou fazer só a transformação ali para vocês das unidades, né? Então, assim, olhem bem, nesse exercício 4, eu tenho, então, as duas medidas, né? A minha sala, eu vou fazer quarto, eu vou fazer na escala de 1 para 150, né? 1 para 150, e aí eu vou fazer a minha sala, no desenho, ela mede 12 centímetros por 18 centímetros. E eu quero saber quais são as medidas da minha sala na realidade. Sim? Então, aqui, ó. Então, vejam bem, ó. Escala dada, medidas no desenho. Ah, prof, podia ser as medidas do objeto real? Sim,
aí eu só inverteria, né? Daí eu teria que saber as medidas do desenho. Então, vou fazer com o desenho aqui. Vou fazer primeiro com os 12 centímetros, ó. Desenho real, 1:150. O desenho, 12 centímetros, eu tenho a medida em centímetros aqui, tá? Aí eu vou achar o X. Aí, de novo, ó, desenho real, 1:150. Agora eu vou fazer com a medida 18. 18 centímetros, né? X. Então, eu vou achar o valor de X aqui para a medida da sala. Então, vamos fazer, ó. Aqui vai ser 12 vezes 150. 12 vezes 150. Então, aqui vão dar 1.800 centímetros, certo? 1.800 centímetros. A medida de 12 centímetros aqui, aí o real. Na segunda medida aqui vai ser 18 vezes 150, que vão dar 2.700 centímetros, certo? Então, ó, na escala de 1 para 150, a primeira medida na sala, que no desenho valia 12 centímetros, no real, 1.800 centímetros. Aqui, a segunda medida de 18 centímetros, na escala de 150, 2.700 centímetros. Então, aqui, ó, só vou fazer a regrinha de 3. 1 metro, 100 centímetros. Aí, ó, 1.800 centímetros, X. Então, aqui o X vai valer, ó, 1.800 dividido por 100, vão dar 18 metros. É isso? 18 metros. Essa é a primeira medida aqui. A segunda, ó, fazer até um risquinho aqui embaixo. 1 metro, 100 centímetros, né? 2.700 centímetros, X. Então, o X vai ser quanto? 2.700 dividido por 100, que vão dar 27 metros. Então, olha, é uma baita... Opa, 27, não 25. É uma baita sala, né? 27 metros. Então, a minha sala, na realidade, ela mede 18 metros por 27 metros. Entenderam direitinho? Então, ó, a escala dada, as medidas do desenho, eu quero saber as medidas reais da sala. Aí eu fiz os valores todos em centímetros, os cálculos, certo? Achei a equivalência em centímetro do objeto real para a medida de 12 e para a medida de 18. Aí eu vou transformar as unidades de centímetros para metros. Então, aqui, ó, os 12 centímetros na escala de 1 para 150 equivale a 18 metros e os 18 centímetros na escala de 1 para 50, 27 metros. Portanto, a minha sala medirá 18 metros por 27 metros. Tranquilo? Fácil? Viu como a gente não precisa gravar nenhuma equação complicada? É regra de 3. É aquilo que vocês já estão acostumados a fazer, ó, desde o ensino fundamental, né? E que a gente vai reforçando, reforçando, e a prof usa aqui, né? Nada complicado, tudo muito tranquilo para a gente fazer aqui os nossos cálculos de escala para os nossos desenhos. Vou fazer o último exercício aqui com vocês, e daí depois o restante vocês fazem como tarefa para a prof, tá? Então, vamos lá. A Camila que estava fotografando a tela, fotografou, Camila? Sim, prof, já fotografei. Já deu boa? Então tá. Então tá bom. Então vamos lá. A prof vai apagar aqui de novo, né? E aí, como é que fica a história agora? Vamos ver o exercício 5. O exercício 5 é um exercício muito prático, muito prático. Vocês vão fazer muito disso na vida de vocês, não só na disciplina de desenho, mas na vida, né? Quando vocês quiserem representar alguma coisa, vocês vão usar muito isso aqui que a prof vai mostrar para vocês, tá? Então, exercício 5.
olhem bem o que eu tenho. Vou fazer a leitura com vocês. É necessário desenhar um galpão com as dimensões de 70 metros por 20 metros e uma folha A3, tá? Então, lembra, eu tenho a medida real, né, do galpão, lá na realidade, ele mede 70 por 20. E eu vou representar nessa folha padrão nossa, que é a A3, né, que tem 420 milímetros por 29,7 milímetros. E a escala que eu estou querendo fazer é a escala de 1 para 250. Então, aí, assim, eu tenho só um objeto. Ele é mais comprido do que alto. Então, eu vou tentar centralizá-lo ali. Vou mostrar para vocês na folha, né? Vou fazer a representação da folha ali, para a gente ter noção de onde que a gente teria que fazer. Então, para que a planta fique centralizada no papel, qual deve ser a distância em centímetros a partir das margens? Então, vejam bem, ó, eu tenho o galpão com as medidas reais, eu tenho o tamanho de folha. E eu vou começar a tentar fazer esse desenho na escala de 1 para 250. Eu quero ver se essas medidas podem ser representadas na escala de 1 para 250 e se cabem na folha, né? Porque ele pede para centralizar e ele quer saber quantos centímetros vão sobrar de cada uma das margens. Olha lá. Então, vou anotar aqui para vocês, né? Então, o objeto, eu vou pôr aqui no cantinho, ó. Ele mede 70 por 20 metros, tá? A escala que eu vou usar é a escala de 1 para 250. E eu quero... E a folha A3, ela mede 420 milímetros por 297 milímetros, tá? Então, coloquei lá em cima, bem pequenininho, para a gente não esquecer nada das medidas, das coisas, né? Então, vai ser só servir de guia para nós. Nem tá aparecendo para vocês. Eu deixei a colinha lá do exercício. Então, assim, ó, a folha é isso aqui, né? Ó. Então, eu vou fazer a folha aqui, ó. A folha, né? Ó, a nossa folha. Aí, eu vou fazer a margem, né? Ó, 25 milímetros aqui, 7 milímetros aqui, 7 milímetros lá e 7 milímetros aqui, tá? Aí eu vou fazer o meu selo aqui, né? Meu selo mede 178 por 24, certo? Então, essa é a minha folha. Então, eu tenho aqui, ó, de uma extremidade à outra. Aqui vale 420 milímetros de comprimento a folha. E aqui, 297 milímetros de altura a minha folha, certo? Aí, como o objeto ele é mais comprido do que alto, vocês lembram? Eu vou ter que fazer a representação do meu desenho aqui em cima. E aí, ó, essa distância, ela deverá ser próxima dessa, assim como esta, dessa aqui, certo? Lembra que eu falei para vocês? Estando mais comprido do que alto, eu vou tentar desenhar aqui. Eu tenho a legenda aqui nesse cantinho, porque se eu precisar escrever alguma outra coisa a mais que precise para complementar o desenho, eu vou colocar aqui, certo? Então, ele deverá estar centralizado desta forma aqui. E é isso que o exercício pede, ó. Se eu for usar a escala de 1 para 250, né? Qual é a medida que vai sobrar aqui, aqui, aqui e aqui, para eu ter o objeto centralizado, certo? Isso aqui é prático, né? É uma coisa que a gente vai fazer sempre, né? Eu vou ter um objeto real, que eu vou precisar desenhar, então, eu vou testar uma escala para fazer o desenho, né? E aí, testando a escala, eu tenho o tamanho da folha, eu vou saber quanto que vai sobrar de cada pedacinho ali, né? Na margem, as distâncias das margens, né? Lateral direita e esquerda e as distâncias das margens superior e inferior. Na verdade, eu não estou referenciando aqui porque eu tenho uma distância em relação ao selo ou a legenda, tá? Então, é isso que a gente vai ter que fazer. Tá certo? Querem fotografar ali a folha?
Pode fotografar, não tem importância. Aí eu vou apagar a folha e vou começar a fazer os cálculos. Ou melhor, acho que dá para fazer aqui no cantinho, ó. Então, essa distância em comprimento são 70 metros. Essa distância em altura aqui, 20 metros. Então, eu vou saber quanto que vai valer em centímetros essas medidas. E eu vou também achar qual é a distância útil, né? Eu quero saber qual é o comprimento útil, ou seja, o comprimento dessa folha aqui, retirando os valores de margem, e a altura da folha, retirando as alturas de margem. Eu preciso saber qual é a área útil que eu tenho para desenhar. Então, aqui, ó, a margem esquerda, ela vale 25. A margem direita, 7. Então, olha, 25 mais 7, 25 com mais 7 são 32 milímetros, certo? Então, se eu tenho 420, ó, 420 milímetros menos 32, vão me sobrar 388 milímetros, ou, né, transformados em centímetros, eu divido por 10, né? Então, vão ser 38,8 centímetros, né? Lembra? Cada 1 centímetro tem 10 pedacinhos de milímetro. Então, se eu dividir os milímetros por 10, eu acho a medida em centímetros. A mesma coisa eu vou fazer com as dimensões na vertical. Ó, 297, só que eu tenho 7 e 7 aqui, ó. Então, os 297 de altura dessa folha, eu tenho 7 com mais 7, são 14 milímetros, certo? Aí, olha, 297 menos 14, 297 menos 14 vão me dar 283 milímetros, que equivale a 28,3 centímetros, certo? Então, olha, na verdade, para eu fazer esse desenho, eu tenho as distâncias aqui, ó, no comprimento 38,8 centímetros e em altura 28,3, correto? Então, é isso. Agora, eu vou ver na escala as medidas, eu vou ver na escala as medidas do meu objeto real, e para ver se vai caber nessa folha, tá certo? Vamos lá? Agora sim eu vou apagar meu desenho aqui. Ó. Vou deixar os cálculos aqui embaixo ainda, tá? Para vocês não se perderem. Então, aqui, ó, na escala, vou achar aqui, eu tenho a escala 1 para 250, certo? Vou tentar fazer o desenho nessa escala. E o real aqui é 70 metros por 20 metros. Eu quero saber no desenho quais são essas medidas, tá? Então, é fácil, né? Ó, desenho real 1 para 250, 70 metros, x. Então, olha, o x vai ser igual ao 70 dividido por 250. Isso aqui vai dar 70 dividido por 250, vão dar 0,28 metros, que transformados em centímetros, 28 centímetros, certo? Então, olha, o meu galpão desenhado na escala de 1 para 250, ele vai medir 28 centímetros de comprimento, certo? Aí, agora, eu vou achar as medidas equivalentes aos 20 metros, tá? Então, ó, na escala de 1 para 250, 70 metros, 0,28 metros, que são 28 centímetros, certo? Então, 28 centímetros. Aí eu vou deixar aqui a colinha, ó.
28 centímetros aqui. Vou fazer a continha para os 20 metros, tá? E vamos ver como é que vai ser. Ó, vamos lá. Fazer o mesmo cálculo, ó. Então, 28 centímetros. Agora eu vou achar os 20. Desenho real. 1 para 250. 20 metros, X. Então, o X vai ser 20 dividido por 250. Isso aqui vai dar 20 dividido por 250, que vai dar 0,08 metros, que vão dar, transformados, 8 centímetros. Então, 8 centímetros. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Tudo bem? Beleza, prof. Beleza? Douglas também? Tranquilo? Micael? João? Abílio? Kathleen? Beatriz? A Carol? Tranquilo, Valéria? Então, olha bem o que a prof está fazendo, né? Primeiro, eu analisei ali, né? Vi o tamanho livre da folha e agora eu estou aplicando a escala, certo? Vou tentar fazer na escala de 1 para 250, vamos ver o que acontece. Aí eu achei as medidas. Então, o meu galpão, desenhado na escala de 1 para 250, meu galpão vai ficar 28 centímetros por 8 centímetros, tá? Aí, eu vou analisar aqui para ver o que acontece. Olha lá. Em comprimento, eu tenho quanto na folha? Olha lá. 38,8 centímetros, não tem? Lembra que a gente fez a continha aqui? A folha mede 420 milímetros ou 42 centímetros. Eu descontei as margens, lateral direita e esquerda, e achei um comprimento livre de 38,8. Vai caber? Ó. Cabe, não cabe? Cabe sim, né? Então, como é que vai ser, ó? Veja bem. Eu vou fazer o 38,8 menos o 28 centímetros. Olha bem. Ó. Eu vou fazer aqui primeiro no comprimento, ó. 38,8 centímetros, que é o comprimento livre da folha. Eu vou subtrair os 28 centímetros do objeto e vão me sobrar 10,8 centímetros, certo? Só que como eu quero centralizar, eu vou dividir essa medida ao meio para saber quanto que vai ser em cada lateral. Então, eu vou dividir isso aqui por 2, que vai dar 5,4 centímetros. Certo? Então, olha, peguei a medida que eu tinha livre, descontei o valor do comprimento do meu galpão, deu essa medida aqui. Dividi por 2, então, em relação às margens direita e esquerda, eu vou ter 5,4 centímetros. Oba, ficou bem legal. Aí, eu vou fazer para outra medida, para os 20 metros, que são 8 centímetros. Tá certo? Então, vou pôr a minha colinha aqui em cima, para depois eu fazer a representação para vocês. Tá bem? Então, vou fazer o cálculo aqui, ó. Ó lá. Agora eu vou pegar as medidas de altura. Ó, eu tinha 29,7 milímetros, descontei as margens, deu 283 milímetros, 28,3 centímetros. Então, 28,3 centímetros, menos o quê? A medida do galpão. 8 centímetros. Vai dar quanto? 3, 8 menos 8, 0, 20,3 centímetros.
que divididos por 2 vai dar quanto? Vai dar 10,15 centímetros. Certo? Então, ó, peguei a medida livre de altura, descontei a altura do galpão, me sobrou 20,3. Como eu quero as distâncias verticais aqui em relação à margem superior e em relação à legenda, né? Porque eu estou fazendo em relação à legenda, né? Aliás, vou descontar a legenda primeiro, só um pouquinho. Vamos descontar a legenda? Ó, nessa medida aqui, vou voltar aqui com vocês. Nessa medida de 28,3, eu vou descontar a legenda. Ó, 28,3 centímetros menos a legenda. A legenda, que é, ó, 2,4 centímetros, né? Essa aqui é a legenda. Por aqui no cantinho. Ok? Não é a alturinha da nossa legenda? 24 milímetros ou 2,4 centímetros? Então, vamos fazer a continha aqui, ó. Já vou descontar a legenda. 28,3 menos 2,4 vai dar 25,9 centímetros. Ó, tirei a legenda. Tá bem? Tirei a legenda, deu 25,9. Agora sim, eu vou descontar a medida dos 8. Menos os 8 centímetros, daí vai ficar certinho já. Menos os 8 centímetros, quanto que vai dar isso aqui? 25,9 menos 8 centímetros, dariam 17,9 centímetros. Agora sim, que divididos por 2, vão dar 8,95 centímetros. Então, ó, a primeira centralização que nós fizemos, nós tínhamos feito na folha, na altura toda, né? Só que assim, nós vamos considerar a legenda ali, então eu vou descontar a legenda e vou fazer bem certinho, centralizado, considerando ali o desconto da legenda, para ele ficar bem bonitinho, tá? Então, me sobraram 8,9 centímetros em relação à margem superior e 8,9 centímetros em relação à altura superior da minha legenda. Então, olha aqui que bonitinho. Posso apagar? Sim? Prof, só uma pergunta. Eu tenho que calcular descontando a legenda, né? É isso. Então, eu fiz primeiro com a legenda, né? Mas aí o que ia acontecer? Ele ia ficar mais baixo, né? Agora, o ideal é que você desconte a legenda, que daí ele fica centralizado bem direitinho. Lógico que, em relação à parte lá de baixo, ele vai ficar um pouquinho maior, né? A distância do desenho em relação à margem inferior vai ficar maior, por quê? Porque eu tenho a legenda ali, né? Mas aí ele vai ficar centralizado bem certinho. Se fosse uma situação real, eu não teria esse negócio da legenda. Isso é só para deixar no projeto, para ficar bonitinho no papel. Não. Eu tenho a legenda assim. Em todos os desenhos eu vou ter legenda, né? Tá. Tá? Então vai ficar mais certinho assim, né? Aí, Pedro, ó, eu não vou ter... Geralmente eu não tenho só um desenho para fazer, né, na folha. Então eu estou fazendo primeiro com um desenho para vocês verem a sistemática da coisa. Depois, quando a gente tiver mais coisas, nós temos que, né, ter uma visão espacial disso, né? Eu sempre faço o seguinte, ó. Quando eu quero fazer essa distribuição, se eu vou fazer o desenho à mão, que é o que a gente está fazendo aqui, então eu tenho mais ou menos as medidas, né, já transformadas na escala, e eu tento equalizar ali no papel que eu tenho. Você entendeu? Então, por exemplo, eu tenho um projeto arquitetônico, eu tenho a planta e mais alguma coisa para desenhar. A planta mais um quadro de aberturas e um quadro de áreas, por exemplo, né? Então, eu já tenho na escala o tamanho da planta, certo? E quadro de aberturas e áreas, normalmente a gente não usa escala para isso. Eu uso um tamanho que fique bom para representar aquilo que eu preciso representar. Mais para frente a gente vai ver isso, né? Então, eu já faço já faço essa distribuição espacial ali aproximada, e aí, quando eu vou passar para a folha, já fica mais fácil. Então, eu faço um esboço inicialmente, né, um rascunhinho, tenho as medidas, e aí depois eu transporto para a folha definitiva.
Lógico que quando a gente faz isso com o AutoCAD fica mais fácil, né? Porque daí você já tem os desenhos todos feitos, e aí você vai só organizando ali na folha, né? Mas eu posso fazer assim, porque depois você gera a layer, depois você faz a impressão, né? Mas no papel é mais fácil assim, né? Eu faço isso, esse cálculo que eu estou explicando, né? Passo a passo, isso aqui fica incorporado, né? Eu faço esse exercício para mostrar os passos que a gente faz, mas isso aqui fica mental para vocês, fica automático, né? Vou fazer a representação, Certo, entendeu, obrigado. filho? Entendeu? Tranquilo, prof. Tranquilo, Obrigado. Pedro? Então vamos lá. Meninas, tudo tranquilo também? Tudo certo? Beleza. As meninas quase não falam, né? Ficam quietinhas. Deus do céu. Podem falar com a prof, não tem problema, viu? Camila, já tirou a foto, filha? Hã? O celular da Camila vai ficar esquisitíssimo, né, Camila? Com umas fotos estranhíssimas. O meu também tem umas fotos estranhíssimas de coisa de aula e de tudo. Os meus filhos, mãe, que é isso? Ó, vou pôr a colinha lá em cima, 8,95. Então, vamos lá. Aí eu vou apagar tudo aqui para a gente fazer a representação, tá? Na folha. Então, aqui, ó, o que vai acontecer? Vai acontecer assim, ó. Ó, na folha, vocês vão ter assim, ó. A folha aqui, né? Assim, assim e assim, certo? Aí vocês vão ter a margem esquerda aqui, mais grossinha, a inferior, a superior e a direita, mais fininha. E o selo aqui, certo? Aí eu vou centralizar o meu objeto aqui, ó. Certo? Então ele vai ficar centralizadinho aqui, ó. Então, o meu balcão. Aí o que acontece? Nas medidas do papel, essa medida aqui não ficou certo, não ficou bem bonitinho aqui, né? Teria que ser mais próximo, ó. Então, ó, lateralmente, lembra, nos 70 metros, aqui vão ser 5,4 e aqui vão ficar 5,4, isso aqui está em centímetros, tá? Na folha. Tá bem? Ó, 5,4 e 5,4, tá? E aqui na superior vai ser 8,95, isso aqui está em centímetros, e 8,95, isso aqui está em centímetros. Entenderam como é que vai ficar? Ó, e o objeto vai ficar desenhado aqui, ó. Fazer assim só para chamar atenção. Entendeu como é que é? Vou fazer a minha folha, vou traçar a minha margem aqui nas laterais, vou fazer o meu selo. Vou fazer todas aquelas contas, na hora de representar, então, eu vou ter uma distância em relação à margem lateral esquerda e a margem lateral direita de 5,4 centímetros e em cima e embaixo, em cima em relação à margem superior e embaixo em relação à legenda. 8,95 centímetros. Fácil? Tranquilo? Foi sim, Douglas. Eu descontei aqui, ó. 7 com mais 25 dá 32. Descontado de 420, ó. 420 menos 32 deu 388. Ou 38,8 centímetros, né? 38,8. Aí eu descontei a medida dos 70 metros na escala, né? Aí depois, a medida, o que sobrou, eu dividi por 2 e deu esse valor aqui. Confere? Beleza?
Entenderam bem certinho? Então, não tem mistério, queridos. Escala, então, a gente já reviu. E aí, vocês podem, na folha para prof, esses exercícios que a gente fez aqui, vocês anotem também. Por quê? Daí fica de memória para vocês, depois, para vocês estudarem, né? Então, vocês podem tirar a foto do caderno na sequência dos exercícios, tranquilo, tá? E aí, ó, eu fiz até o 5º exercício com vocês, né? Ó, eu fiz até o 5º exercício. Professora, eu estava dando uma olhadinha na lista, e aí Oi. o exercício 14 é para desenhar. Aí eu queria saber como que é feito esse desenho, como que é para fazer. Deixa eu ver, filha. Só um pouquinho, eu fui baixar o exercício, vamos ver. Ah, então, aí eu quero desenhar na escala gráfica 50 metros e numa escala de 1 para 500. Então, isso daqui, é a Valéria que está falando comigo? Isso. Isso, a Valéria. Então, Valéria, o que a gente vai fazer, ó? Eu quero 50 metros, né, numa escala de 1 para 500 e numa escala gráfica. Então, assim, ó, você lembra aquilo que eu falei para vocês? Eu vou fazer, ó, eu vou reduzir, né, ó, eu vou reduzir, ó, eu tenho a escala numérica que é 1 para 500, certo? E eu quero, são 50 metros, né? 50 metros representados. Então, eu vou ter que representar a relação aqui, vai ser de 1 centímetro, né? Então, assim, de 0 a 50 metros, né? Então, eu quero saber quanto que vai dar isso aqui, esses 50 metros aqui, quanto é que vai ser o desenho. Entendeu? É isso que eu tenho. Eu tenho desenhadinho lá, 50 metros aqui. Lembra a história dos quilômetros? Sim, sim. Tá? Então, é aquilo lá. Volta lá naquele exemplo que a prof fez com vocês, que você sabe fazer direitinho aqui. Mas o desenho, então, seria esse de 0 a 50. Ah, de 0 a 50 metros. Vai dar uma medida grandona aqui. Ah, tá? Aqui eu fiz 1 centímetro, né? Vai dar uma medida bem grande. Porque a escala é bem pequena. Ele vai dar grande. Ele não vai dar 1 centímetro. Entendeu? Então, olha, o 14 e o 15, deixa eu ver. O 14 e o 15 é exatamente isso. É para vocês treinarem essa parte. Isso. 14 e o 15, vocês vão treinar essa parte de representação da escala gráfica, tá? Então, vocês olhem direitinho lá, que a prof mostrou para vocês nos exemplos, que a prof fez aqui na lousa. Daí, vocês conseguem fazer, tá? Não se preocupem, né? Façam direitinho, se vocês tiverem dúvida, daí vocês chamam. Mas tentem fazer, tá bom? Quero saber se vocês têm dúvida. Tá tranquilo? Relembraram a história de escala? Sem dúvidas, né, Douglas? Relembraram tudo lá que a gente já aprendeu, né? Então, o que parece um mistério lá atrás, viu como fica bem fácil quando a gente usa uma coisa que a gente tem habilidade, né, que é a regra de 3? Então, a prof usa muito regra de 3 com vocês, que fica bem tranquilo de fazer, né? Vocês conseguem usar alguma coisa que vocês dominam, tá? Não precisa guardar equação, não precisa guardar relações complexas, é tudo muito tranquilo, tá? Eu só quero que faça certinho. Combinado? Então, se vocês não têm mais dúvidas, queridos, eu vou encerrar a gravação por aqui, tá? E aí, qualquer coisa, vocês, quando forem fazer os exercícios, vocês podem me chamar a Natália, tá certo?
e aí para tirar dúvidas. Sim? Então, beleza. Vou encerrar aqui. Vou agradecer a presença de todos vocês nesse encontro. Ah, e quem quiser as fotos, a Camila está dizendo que manda no WhatsApp. Vocês vão fazer um grupo, a Natália vai fazer um grupo com vocês, né? Então, quem quiser participar, né, para discutir, tirar dúvida, beleza, Douglas? Então, olha, uma ótima semana para vocês, fiquem com Deus, se cuidem muito, e eu espero vocês na próxima terça-feira, tá bem? Boa semana para vocês. Prof, Fala, querido. em relação a fazer as atividades, é porque eu tenho o tablet aqui e eu consigo usar a caneta, sabe, riscando por cima